Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcelo Bulhões, do canal Papo Técnico, com mais uma dica da semana, com mais um vídeo, com mais uma participação especial. E olha que essa é especial, hein? Hoje eu estou aqui com o Diego Marinho, aqui, grande amigo aí, grande colega, né, da Lean Plus WCM Descomplicado. Esse é o seu canal no YouTube, né? E Isso também aí, da, isso aí. isso, da consultoria Cronos Consultoria, correto? Perfeito, perfeito. Manda aí, meu amigo. Tudo bem com você? Primeiramente, agradeço, tá, Marcelo, pela oportunidade. É uma honra estar aqui no teu canal. E vamos bater um bate-papo legal falando sobre ferramentas e metodologias Lean. Eu espero poder contribuir com o teu canal em relação ao conhecimento, trazer aqui uma prática muito boa em relação às atividades que são aplicadas dentro do conceito do Lean, do WCM, do TPM, né? Metodologias que trazem muitos resultados para dentro da indústria. Então, agradeço aí novamente pelo convite, tá? Tá, legal. Quer fazer um pouco a sua apresentação, falar um pouco do seu trabalho para o pessoal? Perfeito. Então, pessoal, eu me chamo Diego Marinho, eu trabalhei no grupo FCA, né, na Fiat, aprendi uma metodologia chamada WCM. Em 2019, saí da empresa e montei minha consultoria e também a Lean Plus, né, que é a escola de ensinamentos, né, onde que a gente direciona pessoas para a implementação de metodologias Lean. Então, lá dentro da nossa plataforma, a gente tem mais de 80 treinamentos relacionados a ferramentas Lean. E também, paralelo a isso, eu trabalho com a Cronos Consultoria, onde que a gente tem mais de 30 clientes no Brasil e também no exterior, implementando o WCM, implementando o conceito da cultura Lean e trazendo muitos resultados, né? Estamos nessa jornada aí há pouco mais de 3 anos. Eu também sou professor universitário. Minha empresa ela é credenciada no Sebrae, então também faço alguns trabalhos para o Sebrae aqui em Pernambuco. Hoje temos escritório aqui no Recife, em Dayatuba, São Paulo, e Aveiro, Portugal, né? Então a gente está trabalhando numa expansão aí da empresa que, graças a Deus, está dando muito certo esse trabalho que a gente está fazendo, as parcerias que estamos fazendo. E esse é o trabalho que eu faço hoje, né? Tem um canal também no YouTube, né, chamado Lean Plus, começou como WCM Descomplicado e agora é canal Lean Plus, mas sempre com o mesmo objetivo, disseminar ferramentas e metodologias Lean. Eu acompanho já você há bastante tempo. Posso dizer que sou um seu aluno aí, estou aprendendo bastante aí com Muito você, obrigado, meu amigo. Muito tá? obrigado. Vamos lá então, vamos falar um pouco aí do Lean, o que é o Lean, de onde surgiu, o pessoal aí que não conhece aí, que tem interesse de aprender um pouco. Perfeito. Eu não gosto muito de teorias, não, mas é importante a gente saber de onde veio o que a gente está aprendendo, né? E o Lean, basicamente, ele tem toda uma história, desde o pai da pessoa que criou a Toyota, Sakis Toyoda, então vem de toda aquela história lá do TA, né? Começou o pensamento Lean, né? A filosofia Lean começou antes do ano de 1900, né? 1800 e alguma coisa, mas, assim, quando a gente fala do Lean Manufacturing, o TPS mesmo, propriamente dito, implementado, começou na lógica ali no Japão, depois da guerra, né, que o Japão precisava se reinventar e melhorar a sua situação, né, se reconstruir. Então, o conceito do Lean nasceu ali, né, e também, claro, foi criado o conceito dentro da Toyota pelo Taishi Ono. E de lá para cá, o que a gente chama hoje de Lean Manufacturing, que é o americanizado, né? Que na verdade tudo veio do TPS, né? Que é o Toyota Production System. Dele surgiram várias metodologias, inclusive o WCM, que é um papo que a gente vai bater aqui também, né? Então surgiu o WCM, surgiu o TPM, surgiu o Lean Six Sigma, mas toda a lógica ela vem do Lean Thinking, né? Que é o pensamento enxuto. É como a gente chegar dentro de um processo e a gente enxergar aquelas 8 perdas que existem dentro do processo, né? Perdas de paradas, perdas de processo desnecessário, perdas de movimentação e por aí vai, né? São 8 perdas que é praticamente a mandala de um consultor ou de um líder de excelência operacional ou qualquer profissional que trabalha no Gemba deveria saber, né? Ter essa mandala como modelo de trabalho, porque no momento que você enxerga isso, você começa realmente a ter uma visão melhor sobre melhoria. Então, o TPS, né, ele surgiu, depois ele foi evoluído em relação, não evoluído, mas assim, um pouco modificado, e aí se chamou Lean Manufacturing, né?
que aí é um modelo mais americanizado, onde que empresas nos Estados Unidos começaram a implementar ele também, e hoje é uma metodologia que é implementada no mundo todo, mas o grande caso de sucesso é a própria Toyota. Verdade. E o foco principal do Lean na indústria, qual que é, meu amigo? Então, o Lean ele surgiu da visão de eliminar desperdícios. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que existem muitas novidades no mercado, o pessoal falando de inovação, o pessoal falando de indústria 4.0, o pessoal falando sobre palavras bonitas dentro do mercado, né? Mas a metodologia Lean, ela foca em eliminar desperdício, ela não fala em melhorar. Eu não estou preocupado se eu vou melhorar, eu estou preocupado em eliminar os desperdícios existentes dentro do processo. E é justamente isso que o Lean, o TPM, o WCM, o Lean Six Sigma, todas essas metodologias, elas focam nisso, eliminar desperdícios. Uma coisa que eu sempre falo nos meus clientes é: melhor do que melhorar é eliminar as perdas. Vamos focar em eliminar as perdas, vamos ver onde estamos perdendo. Se as empresas focam em eliminar os desperdícios, elas já ficam bastante competitivas. Então, isso muitas vezes é uma virada de chave, porque tem as pessoas que ficam muito na euforia, do tipo, vamos implementar aqui um conceito de inovação, de indústria 4.0, e você entra dentro da empresa e não tem um 5S bem implementado, não tem uma padronização de posto de trabalho, não tem um SMED feito, não tem uma manutenção autônoma muito bem realizada. Então, existem coisas que estão dentro dos conceitos das ferramentas Lean, que é a base para o trabalho e para a visão de qualquer pessoa que queira trabalhar com melhoria contínua. É justamente você enxergar o desperdício e esquecer um pouquinho só a melhoria, pelo menos no momento. Vamos ver o que é que estamos perdendo e vamos trabalhar para atacar aquilo ali. Depois a gente pensa nesse negócio de inovar, de melhorar, de 4.0. Esquece isso aí. Vamos para o básico. Isso aí, Marcelo, é basicamente, eu vou falar assim, as empresas que eu visito, né? 100%. 100% das empresas têm essa necessidade do básico para se estruturar, para alcançar aí realmente um nível de inovação muito forte. Quando eu falo inovação, não inovação em produto, que isso aí já é uma coisa que acontece dentro das empresas, mas eu digo muito inovação em relação a treinamento de pessoas, desenvolvimento de competências, metodologias. Então, não precisa inventar a roda. O Lean ele já traz toda essa visão de atacar o desperdício. Legal. E quais são as principais ferramentas do Lean que são utilizadas para poder fazer esse trabalho para atacar os desperdícios? Perfeito. Primeiro a gente tem que ter o direcionamento, né? O direcionamento, eu vou ali nos 8 desperdícios, e aí eu ataco aqueles 8 desperdícios usando ferramentas básicas, que no WCM a gente chama de ferramentas reativas. O que são as ferramentas reativas? São as ferramentas que a gente vai reagir aos problemas existentes. Então eu não vou focar em criar ferramentas preventivas, eu não vou, ou proativas. Eu vou no preventivo e aí eu entro com uma ferramenta, por exemplo, a base de tudo, o 5S, tá? Onde que eu entro com senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização e senso de disciplina. Então, é a base aí para uma estruturação de qualquer metodologia. No WCM, o 5S ele tem outro propósito, um propósito um pouquinho mais direcionado do que do Lean. Depois eu falo aí a diferença entre um e outro. Mas o 5S é uma metodologia muito básica para implementação. O SMED, que é o setup rápido, também é uma metodologia muito básica para estabilizar processo. A gente usa Kanban, Just in Time, todas aquelas ferramentas que trazem aí uma estabilização do processo. Se a gente for colocar aqui, por exemplo, o top 5, na minha opinião, tá, Diego? 5 ferramentas que vão trazer muitos resultados para a empresa. Eu traria o 5S, traria o VSM, que é o mapeamento de fluxo e valor, eu traria a manutenção autônoma, a Rota CUR, eu traria o SMED e, por último, eu trazia a cronoanálise. Essas 5 ferramentas, com certeza, geram um resultado absurdo dentro das empresas. Tá? Então, se você trabalhar com essas 5 ferramentas durante um ano, com certeza você vai ter muitos projetos e vai ter muito save dentro da sua empresa. Entendi. Você presta consultoria aí em várias empresas, né? Em diversas empresas. E assim, qual que é o principal desafio que você encontra para fazer a implementação aí de um Lean? Então, o desafio do consultor e o desafio do especialista em melhoria contínua interno, tá, é o mesmo.
A gente tem que entender como engajar as pessoas. Nos últimos 2 anos, aqui na Cronos, a gente trabalhou muito em entender o conceito de natureza humana. Como as pessoas aprendem, como o adulto aprende, como envolver pessoas, como engajar, como gerar propósito, como criar cultura, como criar processos. Então, todos esses estudos que nós fizemos nos ajudou a alcançar os resultados que a gente consegue hoje dentro dos nossos clientes. Mas o desafio maior é esse, é dar engajamento nas pessoas. E aí no conceito do Lean mesmo, top-down, de cima para baixo. Então, pegar o diretor da empresa, envolver o gestor, envolver toda a liderança que a gente chama aí do baixo clero, né? O pessoal que está ali junto com o operacional, e também envolver os operacionais. Porque por mais que o sistema é top-down, a gente sabe que a estruturação ela começa de baixo para cima. A mudança começa de baixo para cima. E os resultados também é de baixo para cima. Então, a gente começa a ver os resultados no chão de fábrica. Então, o desafio hoje, Marcelo, é envolver essas pessoas. Como eu falei, se você entende sobre natureza humana, se você entende realmente sobre melhorias de processo, como as pessoas pensam, como o adulto aprende, você consegue criar um contexto onde que faz sentido para as pessoas implementar aquela metodologia. A gente não faz o simplesmente chegar, desculpa, a receita de bolo e colocar lá no cliente. Não, a gente customiza isso para o perfil da empresa. Então, a gente identifica qual é o perfil da empresa, o perfil de engajamento. Tem 5 passos, em um desses passos que a gente faz depois do diagnóstico é justamente onde a gente quer ir e o que a empresa está disposta a mudar, que é ali onde que a gente faz os nossos acordos. Então, a gente vai identificar o que pode ser um câncer dentro da empresa, vai tocar na ferida e vai falar, você quer mudar nisso? Porque é através dessa mudança que você vai virar a chave da tua empresa. Se você não quer mudar isso, não vai virar chave, não tem como, porque esse é um ponto que pode engessar o teu processo. Então, esse é o grande desafio de nós que somos, vamos falar, especialistas em melhoria contínua, né? Seja consultor, seja internamente. Entendi. Isso mexe um pouco com a cultura. Um pouco não, bastante com a cultura da empresa, né? Totalmente, totalmente. Quando se fala de cultura aí, nos últimos meses, eu não vou falar nem que foi nos últimos anos, nos últimos meses eu me aprofundei muito em relação a essa questão de cultura, né? E quando a gente fala da cultura da empresa, está ligado muito à visão, à missão e os valores da empresa. E quando eu percebi isso, eu comecei a ter uma abordagem muito mais direcionada dentro dos meus clientes e, por incrível que pareça, Marcelo, sem demagogia nenhuma, começou a gerar um resultado absurdo. Por quê? Porque o conceito de você ter saber a missão da empresa, a visão da empresa, que é o que a empresa acha que é o certo, que todo mundo deveria seguir, tem que estar alinhada à implementação da metodologia que você vai fazer. Senão vai ficar duas coisas. Vai ficar a missão da empresa, que muitas vezes é só um papel na parede, e vai ter uma metodologia que vai entrar trazendo uma nova cultura. E isso realmente pode gerar um impacto. É importante ter essa sinergia. Vamos falar um pouco do WCM, então, agora? Vamos? O WCM aí, explica Aí um eu pouco gosto. para a gente aí da onde veio o WCM, um pouco do conceito aí do WCM, suas principais ferramentas também. Perfeito. O WCM, ele surgiu de uma necessidade da Fiat de melhorar os seus processos, e a Fiat queria criar uma metodologia nova, como todas as empresas criam suas metodologias, né? E a Fiat ela se apoiou em professores da Universidade de Kyoto, um deles é o próprio Yamashina, né, que hoje ainda é vivo e ainda presta consultorias para o Whirlpool e para a Unilever. E dentro dessa metodologia, pensaram de uma forma assim, vamos. Eu já escutei essa história, mas não é oficial essa história. Mas assim, o pessoal fez, vamos oficializar uma metodologia que vai se adequar bem no Ocidente. Porque a oriental, o Lean funciona muito bem, mas lá no Ocidente o pessoal não tem muita cultura, não tem muita disciplina. Vamos fazer um negócio que funcione lá. E aí surgiu o WCM, lá na Fiat, lá na década de 90. Já tinha livros falando sobre isso, tá? Não foi uma coisa que surgiu do nada. Então já tem livros falando sobre um livro com o título de World Class Manufacturing, que já fala um pouco sobre essa abordagem. Mas na Fiat foi que ganhou a fama e que realmente cresceu o WCM, até um ponto que todas as empresas que trabalhavam com a Fiat tinham que implementar o WCM, inclusive seus fornecedores.
E aí criou realmente uma cadeia de padronização de classe mundial, num conceito onde que a gente tem pontuações, auditorias, um passo a passo de implementação, e assim, trouxe uma metodologia muito mais mastigada, mais fácil de se entender em relação ao passo a passo, separou reativo, preventivo e proativo. Tudo isso gerou uma facilidade de entendimento para as pessoas que estavam implementando, e por isso que hoje no Brasil temos muitos casos de sucesso de WCM. Eu não posso julgar aqui e dizer que tem mais até do que Lean, mas assim, o que eu enxergo é que tem muito de WCM, muitos casos de sucesso de implementação de WCM, justamente por causa dessa estrutura que foi criada, e eu consigo falar de WCM em qualquer empresa. É interessante, é a mesma coisa do Lean, né? É a linguagem única, e essa linguagem realmente é padronizada. Então, se eu for para uma empresa, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer uma empresa lá em Portugal, ele não é cliente nosso, mas a gente fez uma visita e eles implementaram o WCM. E é interessante como a gente sentou numa mesa e a gente começou a falar sobre os pilares. E, tipo, eu nunca tinha entrado naquela empresa e eles também nunca tinham me conhecido e a gente conseguiu se alinhar em relação a essas atividades, em relação às atividades do WCM, o que é o passo a passo do WCM, o que o WCM pode proporcionar para a empresa. É muito interessante isso. Então, essa linguagem única é o que realmente deu essa força para o WCM e, assim, é um dos diferenciais que o WCM tem. Tá? E as principais ferramentas aí do WCM para fazer o trabalho na implementação numa empresa. Perfeito. O WCM ele tem uma estrutura inicial que é de desdobrar os custos. Então, o Lean ele começa com um mapeamento de fluxo e valor e você vai enxergando ali onde que tem os desperdícios. O WCM ele faz um desdobramento de custo. E este desdobramento de custo é o direcionador do WCM. Então, vamos falar assim, que oficialmente, dentro do WCM, nós temos mais de 300 ferramentas diferentes. Tá? Ferramentas que vai desde o 5S até uma matriz QX, alguma coisa mais avançada, um DFMEA, estatística, como o Seis Sigma, né? Quando a gente trabalha com variação do processo no pilar de organização do posto de trabalho, a gente usa a curva de Gauss para saber a variação de processo entre uma atividade e outra, então a gente consegue enxergar isso de uma forma muito clara. E a estrutura de ferramentas, ela foi distribuída nos pilares. Isso aqui é muito interessante. Então, tem pilares que é, tipo, detentor daquela ferramenta. Por exemplo, eu vou trabalhar com o SMED. Qual é o pilar que eu vou usar? Eu vou usar manutenção autônoma, mais WO, mais PM. Eu vou usar o 5S. Onde é que eu uso? Todos os pilares de chão de fábrica. Eu vou usar, por exemplo, no VSM. Eu vou usar no pilar de logística. E aí tem as matrizes. As matrizes direcionadoras, matriz A, B, C, D, E, F e G. Essas matrizes são matrizes onde a gente desdobra as perdas, coloca ela em custo, e a gente consegue chegar a um custo da empresa, e depois a gente vai desdobrar qual é a máquina ou a área que mais gera custo para a empresa. Isso é interessante, é com certeza o grande diferencial do WCM. Porque, por exemplo, como é que a gente faz? Vou dar um exemplo prático aqui. Imagina que eu tenho um equipamento e esse equipamento, ele, durante um mês, ele passou 40 horas parado. A gente vai pegar essas 40 horas que foi apontada. Primeiro, vai saber qual é o motivo daquelas paradas. Então, a gente vai saber, foi parada por quebra, foi parada por almoço, foi parada por falta de impostação, tá? Então, não tinha material para fazer. E aí, essas 40 horas, o pilar de desdobramento de custo, ele vai pegar essas 40 horas e ele vai valorar. Então, para a gente, fica muito mais fácil enxergar, por exemplo, qual é a importância que você vai dar se a gente falar, a máquina X passou 40 horas parada no mês passado. Aí você, beleza. Agora, se eu chegar para você e falar, a máquina X, mês passado, perdeu 550 mil reais. O impacto é diferente, concorda? Porque a gente está Bastante. trabalhando realmente com o que é mensurável na empresa. E é o valor, é o dinheiro, tá? E isso é o grande diferencial da WCM, é eu conseguir pegar minhas perdas, valorar e direcionar para atacar no local correto. Entendi. Então, assim, de uma forma resumida, as diferenças entre o WCM e o Lean seria quais, assim, você acha, assim, as mais marcantes? Desculpa, cortou um Ah, pouquinho. tá. Em relação ao Lean e o WCM, as diferenças.
aí, né, as principais, que você acha que são as mais marcantes, seria quais? Então, a grande diferença mesmo, a casa do WCM ela é diferente da casa do Lean, né? O Lean eu tenho dois pilares, né? Acho que é o Heijuka e o Jidoka, né? Os dois grandes pilares, que lá dentro tem todas as ferramentas, né? Todas as metodologias, tá o VSM, tá o 5S, tá o SMED, tá tudo ali dentro daqueles pilares. E o WCM, não, o WCM eu tenho 13 pilares técnicos e 10 pilares gerenciais. É muito mais mastigado. A grande diferença que eu vejo na implementação do Lean e a implementação do WCM é que a receita de bolo no WCM ela foi melhor escrita, ela foi mais mastigada, ela foi destrinchada de uma forma simples e muito mais direcionada. O material do WCM ele é muito mais completo em relação a direcionamento. Então, o grande diferencial do WCM é que fica muito claro que a gente está entrando na empresa e a gente está na fase reativa. E para a gente sair da fase reativa, eu tenho que chegar a uma determinada pontuação, tem as auditorias, e é uma coisa que, pelo menos, eu não sei se não é uma característica do Lean, mas das empresas que eu visitei, eles não tinham muito essa estruturação correta, eles não tinham muito essa informação de realmente onde eu estou. Estou fazendo VSM, estou dando melhoria, estou dando projeto, dando resultado. Mas onde que eu chego com o Lean? Qual é o final do Lean? Diego, não tem final, beleza. Mas quando é que eu vou. Como eu administro isso para se tornar recorrente dentro da empresa? No WCM, isso é muito claro. Eu tenho o nível World Class que eu tenho que alcançar. O nível World Class é o excelência. É o zero quebra, é o zero acidente, é o zero, tá? O zero defeito. Então, a busca para alcançar a excelência operacional no WCM, na minha opinião, é muito mais clara, é muito mais fácil de ensinar. Como eu falei, é uma receita. Então, você passa essa receita para os clientes, eles entendem onde estão e onde eles querem chegar. E no Lean eu não consigo enxergar isso de forma muito clara, apesar de dar muito resultado também. Entendi. O pessoal que já tem o costume de trabalhar com o Lean, quando passa para o WCM, sente um pouco de dificuldade ou já fica mais fácil por ter trabalhado já com Lean? Não, pelo contrário, eu tenho deixa eu ver aqui, dois clientes que saíram do Lean e migraram para o WCM, tá? Já trabalhava com o conceito Lean, mas é como eu te falei, era um conceito Lean de tipo, estamos fazendo Kaizen, fizemos um VSM, fizemos um balanceamento e tal, mas não era nada muito estruturado. E aí, eles migraram para o WCM. É muito mais fácil. Por quê? Porque ele já trabalha com as ferramentas. O WCM, ele não reinventou a roda em relação a ferramentas. Existem ferramentas que são do WCM? Tem ferramentas que são do WCM, tá? Mas todas, no final, tá puxando de alguma coisa do Lean, tá? Por exemplo, no WCM a gente tem um 5T, tá? Quando eu falo com pessoas de Lean, eu não posso apontar aqui, tá? Porque aí também eu não posso tentar generalizar. Mas, assim, todas as pessoas que trabalham com Lean, que eu comentei sobre o 5T, que tem dentro do 5S, do pilar não, do 5S, né? Do segundo S de organização, o pessoal não sabia, não, nunca ouvi falar em 5T. E realmente, só quem trabalha com WCM que sabe o danado do 5T. Então, o 5T é uma forma que criaram para padronizar o senso de organização. Tá? Tem Rota CUR, que lá no TPM tem outro nome, mas no WCM chama de Rota CUR, que é a Rota de Manutenção Autônoma de Limpeza, Lubrificação, Reaperto e Inspeção. Então, o WCM ele colocou uma roupa nova em outras metodologias, em outras ferramentas, e também tem as suas, tá? As que são realmente que foi feita para o WCM. Legal. Uma vez um colega falou assim para mim, ó, o WCM é um Lean turbinado. É ou não? Eu concordo, É. assim, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com Lean, com a metodologia Lean, eu tinha 4 pontos que eu podia tirar, né? Eu poderia ir para o WCM, poderia implementar o Lean Manufacturing, que eu tinha experiência, eu poderia implementar o Lean Six Sigma, porque eu sou Green Belt, e eu poderia implementar o TPM, porque eu já apliquei TPM em um cliente, e eu também tenho um consultor na minha empresa que ele é especialista em TPM. Então, eu poderia atacar para esses 3 pontos. E aí eu comecei a estudar principalmente materiais, como é que eu ia reforçar o meu cliente de informações, estruturas, como é que eu ia ter base de tudo isso para ensinar o meu cliente? Então, eu fui eliminando. Lean Six Sigma,
muito avançado para a maioria das empresas. A gente trabalha com estatística, com variação de processo, com variação de qualidade, né? Os 6 sigmas, né? Então, eu fiz, ó, isso aí eu gosto, mas eu acho que a empresa tem que ter um certo nível de maturidade para implementar. Muitas empresas, infelizmente, hoje implementam o Lean 6 Sigma do nada, do nada. Ah, vamos implementar um projeto Lean 6 Sigma. E é como eu te falei, não tem uma base. Então, a chance de dar errado é gigante. Então, eliminei primeiro o Lean Six Sigma, depois eu fui para o TPM, eu pensei, TPM o pessoal liga muito para a questão de máquina e tal, mas o TPM não é só máquina, né? O TPM tem pilar de qualidade, tem pilar de pessoas, né? Então, fiquei entre TPM e o WCM, porque o Lean também eu tirei. Eu falei, não vou trabalhar com Lean, porque tem muita gente trabalhando com Lean e eu não consigo enxergar cases, muitos cases de sucesso do Lean, pelo menos no meu network. Tá? Então, eu não consegui enxergar. Não, então vou trabalhar com o WCM, porque eu conheço no mínimo aí 30 empresas que implementam bem. Já tive a oportunidade de visitar empresas de WCM no exterior e aqui no Brasil. Já visitei plantas ouro, plantas pratas, plantas nível bronze, né? Trabalhei em plantas nível bronze e também trabalhei no nível prata, tá? Como consultor. Então, basicamente, eu fiz, ó, eu tenho toda estrutura, eu tenho todo modelo, eu tenho contato com pessoas que trabalham com a metodologia do mundo todo. Então, eu vou no WCM. Então, a escolha foi muito por causa disso, tá? Por causa dessa estrutura que o WCM tem e que realmente, né, é turbinado, não adianta. É tipo, pessoal, implementa um Lean, cara, bota um WCM. Ah, eu vou implementar um TPM, cara, bota um WCM. Vai funcionar muito mais e vai trazer muito mais resultados. Legal. É, pena que o nosso tempo é curto para a gente conversar mais aí sobre o WCM, sobre o Lean, né? Não é verdade? Mas eu Tranquilo. espero que a gente possa ter mais oportunidades aí de conversar, falar mais sobre esse assunto, né? Tanto no meu canal como no seu canal, que é legal estar disseminando esse conhecimento pessoal. Estamos chegando próximo do final. Eu quero saber se quer fazer alguma consideração final em relação ao que nós conversamos aqui com o pessoal. Então, primeiro, agradecer novamente, tá, pela oportunidade. Me deixo à disposição para as pessoas, tá? O nome da minha empresa é Cronos Consultoria. Estamos no LinkedIn muito forte, né? Se quiserem me seguir nas redes sociais, LinkedIn eu sempre estou lá gerando material, dando materiais grátis também. E meu LinkedIn é Diego Marinho, tá? E assim, se você quiser implementar uma metodologia que realmente traga resultados, você primeiramente tem que saber como se estrutura essa metodologia e principalmente, como eu falei, hoje que a grande virada de chave é a natureza humana, é saber como é que as pessoas aprendem, é entender que, por exemplo, o Marcelo que está lá dentro da empresa dele, ele tem as atividades do dia a dia e eu, como consultor, não posso chegar lá e saturar ele com mais atividades. A gente tem que criar uma implementação que seja muito mais saudável para ele, para que ele sinta que aquilo que está sendo implementado ali está trazendo resultados. E esse é o grande desafio para qualquer profissional de melhoria contínua. E se você quiser começar do zero, quiser realmente iniciar dando o primeiro passo, é entendendo os 8 desperdícios do Lean. Decora isso aí, aprende. Aprende, decora, fala o que for, mas aprende isso aí, porque isso aí vai ser tua estrutura de pensamento para o resto de todas as metodologias e ferramentas. Legal. Diego, eu quero agradecer, tá, pela sua atenção aí, de estar participando do canal Papo Técnico. É um prazer ter você aqui com a gente. Espero ter você mais vezes aí no futuro, a gente fazendo mais vídeos juntos. Você passou o endereço do YouTube também já, do seu canal? Então, meu canal no É, YouTube é o Lean Plus, tá? Lean Plus, e minha empresa é a Cronos Consultoria. Lá no LinkedIn eu estou como Diego Marinho. Também temos uma página da Lean Plus lá, onde que a gente coloca materiais. Então, é uma oportunidade aí de você conhecer várias ferramentas gratuitamente, como aqui no teu canal. isso, e tem os cursos, né? Tem os cursos de especialista que você também Tenho vários disponibiliza, cursos. né? Tem um curso de especialista em melhoria contínua, tem um curso de especialista em WCM, tem um curso de especialista em TPM, tem cursos para introdução ao 5S, ISMED, Rota CUR. Tem vários cursos que podem capacitar você a alcançar um resultado e realmente começar a melhorar a sua carreira, que foi o que aconteceu comigo, tá? Há anos atrás eu não conhecia nada disso, aprendi, apliquei e hoje tenho aí minha própria empresa. Não sei se todo mundo vai ter o mesmo caminho, mas eu digo a vocês que foram as ferramentas Lean que me abriram essas portas. Legal.
Muito obrigado, meu amigo. Para vocês aí Eu que estão nos agradeço. assistindo aí, o canal Papo Técnico aí, até o próximo vídeo, né? Continuem nos seguindo aí. Abraço. Valeu. Valeu!